Milionário descobre que mãe sofreu para cuidar de filhas surdas e sua reação é impactante. Rafael sempre teve tudo na vida. Nasceu em berço de ouro, viajava pelo mundo em iates luxuosos e jantava em restaurantes estrelados. Sua vida era perfeita, até o dia em que uma simples ligação transformou tudo. No conforto de sua mansão em um dos bairros mais nobres da cidade, ele se pegou segurando o celular com mãos trêmulas. A voz de seu amigo Eduardo ecoava. Rafael, você precisa saber da verdade sobre sua mãe Clara. O tom urgente de Eduardo cortou como uma faca. Calor pulsante subiu pela nuca de Rafael. A primeira reação foi de raiva. O que Eduardo poderia saber que ele não sabia? A ideia de que algo obscurecia a imagem perfeita que tinha de sua família o deixava apavorado, mas em um impulso de curiosidade ele continuou ouvindo. Foi então que Eduardo revelou a história de Clara, a mulher que sempre parecia tão forte, tão inabalável. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Clara havia enfrentado sérias dificuldades para levantar e cuidar das gêmeas, suas irmãs surdas. Ele sempre soube que suas irmãs tinham desafios, mas a luta diária de sua mãe para dar a elas uma vida digna nunca fora discutida em sua presença. Eduardo contou histórias de noites em claro, de lágrimas silenciosas enquanto Clara buscava soluções. Rafael, em sua vida de riqueza, nunca havia percebido o sacrifício dela. O nó na garganta dele se apertou. A culpa começou a consumir seus pensamentos. E se Clara realmente precisasse de ajuda e ele não estivesse lá? Durante os anos em que viveu envolto em luxo e superficialidades, quantas vezes ele ignorou a dor que vivia dentro de casa? Rafael, que sempre acusou a caridade de ser algo distante e superficial, se viu agora preso em suas próprias contradições. A imagem idealizada que tinha dele mesmo desmoronava. Era aterrador. Eduardo citou um segredo obscuro, uma verdade que poderia. Ele recordou as caras de desprezo que as pessoas faziam ao ver suas irmãs. Ele nunca se importou o suficiente para sentir a dor que sua mãe carregava. E agora? O que ele poderia fazer com essa nova realidade? A tensão crescia. Rafael estava agora em um beco sem saída. A vida de luxo era sua prisão ou seu passaporte? Ele poderia enfrentar a verdade e lutar pelos direitos de suas irmãs ou permanecer na apatia que sempre conheceu? O silêncio ao seu redor parecia um eco de suas dúvidas. A escolha estava em suas mãos, mas a ideia de perder tudo o assustava. E assim, enquanto um turbilhão de emoções rugia dentro dele, a pergunta pairou no ar e ficou sem resposta. Rafael revelaria toda a verdade sobre o passado de sua mãe, mesmo que isso significasse sacrificar sua vida de conforto e status. Uma nova jornada estava prestes a começar, mas ele ainda não sabia qual caminho escolher. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Enquanto a dúvida e o medo de Rafael cresciam dentro dele, a porta da mansão se abriu abruptamente. Foi como um soco no estômago. Nathan, seu irmão mais novo, entrou correndo, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Ele estava segurando um pedaço de papel amassado, e a urgência nos olhos fazia o coração de Rafael disparar. Rafael, você não vai acreditar no que eu encontrei! Nathan gritou, quase sem fôlego. A voz tremia. O ar estava pesado com uma mistura de assombração e expectativa. Rafael olhou para Eduardo, que ficou em silêncio, fazendo questão de deixar o momento descansar sobre seus ombros. Que papel é esse, Nathan? Rafael perguntou, tentando esconder sua apreensão. Antes que seu irmão pudesse responder, um olhar de terror tomou conta do seu rosto. Era como se ele estivesse prestes a desmoronar ali mesmo.
É uma carta da mamãe, Nathan exclamou. Ela nunca me disse que tinha isso. É sobre nós, sobre as gêmeas. E o que aconteceu antes de nós nascermos. Rafael franziu a testa, seu estômago se revirando. Ele nunca havia pensado que existisse um passado tão sombrio dentro da sua família. Nathan passou a carta para ele com mãos trêmulas, e Rafael leu, devorando as palavras enquanto seu mundo começava a desmoronar. Clara, a mãe forte e inabalável que ele admirava, havia carregado um segredo devastador. A carta falava de um acidente que fizera com que as gêmeas perdessem a audição. Mas não era só isso. Delicadamente, as palavras revelavam que antes de Clara ter as filhas, ela havia sido diagnosticada com uma condição rara que poderia afetar o desenvolvimento delas. Por causa de uma opção egoísta de um médico, a natureza da condição foi ocultada. O peso nas costas de Clara era muito mais pesado do que ele jamais poderia imaginar. Rafael sentiu o mundo girar em torno dele. Ele colocava em dúvida tudo o que acreditava saber sobre sua mãe e sua vida. Todas as vitórias e conquistas da sua família agora pareciam estar construídas sob uma base feita de mentiras e omissões. O nó na garganta aumentou e a culpa grudou em sua mente como uma sombra. Mas Rafael piscou confuso. Como assim? Foi então que um nome saltou de suas memórias. Um nome que ele nunca imaginou ouvir novamente. Alberto, que sempre fora uma figura distante, cercada de mistério e sussurros na família. Alberto? Ele murmurou, sua voz a mais do que um sussurro. Nathan confirmou com um aceno desesperado. O avô tinha uma influência estranha e poderosa, e agora sua sombra se estendia sobre eles. O que mais estaria escondido nessa história? Será que Alberto poderia ter um plano sombrio para as gêmeas? A sensação de urgência explodiu dentro de Rafael. Ele precisava descobrir a verdade, mesmo que isso o prejudicasse. Ele olhou para Eduardo, que estava tão chocado quanto ele, e depois para Nathan, cuja expressão refletia medo e determinação. Precisamos falar com a mamãe. Precisamos entender tudo isso agora. Mas a imensidão do que estava prestes a acontecer pairava no ar. E nesse momento exato, um barulho estrondoso começou a ecoar na entrada da mansão. As portas de vidro da sala se abriram abruptamente e uma figura familiar apareceu. Uma mulher, com um olhar grave e uma expressão que mais parecia condenatória, estava ali. Era Clara. O olhar dela refletia tanto amor quanto tristeza, e Rafael soube naquele instante que a verdade estava prestes a ser revelada de uma vez por todas. O que vocês descobriram? Clara perguntou, a voz firme. O coração de Rafael afundou. Uma tempestade estava chegando e ele estava bem no olho dela. Ele só não sabia ainda quão devastadora seria esta tempestade, nem o que mais estava escondido sob a superfície de suas vidas. O ar densamente pesado prometia um clímax que mudaria tudo. Clara olhava para os filhos, o olhar fixo e a expressão inabalável. Mas Rafael podia ver a sombra da tristeza que pairava sobre ela. O que vocês descobriram? A voz dela tinha uma firmeza que só aumentava a tensão do momento. Rafael se sentiu engasgar. A carta que segurava em mãos parecia o peso de uma montanha. O silêncio se estendeu entre eles, um vácuo que deixava suas dúvidas flutuarem no ar como poeira. Nathan, ao lado, estava tão tenso que parecia prestes a quebrar. Mãe, nós encontramos uma carta sua. Rafael finalmente conseguiu dizer. Falava sobre as gêmeas e sobre o que aconteceu antes de nós nascermos. Sua voz falhou ao querer abordar o tema do avô. Clara deu um passo à frente, o olhar fixo nas mãos dele. Essa carta é sobre um passado que eu não queria que vocês soubessem. Ela murmurou, seu tom agora mais suave, quase doloroso. Uma dor que eu precisava carregar sozinha. Ela entrelaçou os dedos, como se procurasse consolo nas próprias mãos. O que mais ela escondia? Rafael sentiu uma urgência crescente. Mãe, por que você nunca contou? Por que nos escondeu isso? O nó na garganta era difícil de suportar.
porque eu não queria que vivessem sobre esse peso. Clara fechou os olhos por um momento, e quando os abriu, Rafael viu lágrimas brilhando. Mas a verdade precisa vir à tona. Precisamos ser honestos uns com os outros. Nathan, incapaz de se conter, disparou. E o que dizer sobre o avô? O que ele tem a ver com isso? O que ele queria fazer com as gêmeas? O tom de seu irmão era de uma mistura de desespero e medo. Clara hesitou. Suas palavras pareciam pesadas demais para serem ditas. Alberto não era apenas uma figura distante, ele também era um médico. Bem, antes de tudo acontecer, ele me disse que poderia ajudar, fazendo algumas escolhas. Rafael sentiu o coração acelerar. Escolhas? Escolhas que poderiam ter impactado a saúde das gêmeas. O eco de suas palavras parecia atravessar a sala. Eu confiei nele. Eu queria que ele fosse um pai melhor. A revelação se instalou como um peso, e Rafael sentiu seu mundo girar novamente. Mas não sabia. Não sabia que tudo aquilo teria consequências tão devastadoras. Neste momento, de repente, um grito ecoou de fora da mansão. Era um grito desesperado que congelou todos os presentes. As portas de vidro, milimetricamente limpas, balançaram com o impacto de um corpo batendo. Rafael e Nathan correram até a entrada. O que poderia ter acontecido? Do lado de fora, uma mulher estava caída no chão, o rosto pálido e os olhos arregalados. Era uma estranha que eles nunca tinham visto antes, mas a expressão de desespero era reconhecível. Clara, ajuda! O que eu fiz? A mulher chorava. Rafael parou. A mulher se arrastou em direção a eles, seu olhar aterrorizado fixo em Clara. Eu não sabia que ele era seu filho. O que você quer dizer com isso? A voz de Clara era uma ameaça. Quem é você? Sou eu, Mônica. Eu fui sua amiga. E eu sou a mãe das gêmeas. O mundo de Rafael estremeceu. Ele se virou para olhar para sua mãe, que agora estava pálida como um fantasma. O silêncio foi abrupto. Um abismo se abriu entre todos eles. Secrets e mentiras dançavam no ar. Rafael não conseguia compreender. Tudo o que ele conhecia e amava estava desmoronando. Como isso era possível? A tempestade que se aproximava se intensificava. Tudo o que ele pensava saber estava sendo arrancado dele. E o que mais estava escondido nas sombras da sua família? O desespero agora se tornava um novo amigo. E o futuro era um campo minado, prestes a explodir em 1000 direções. O silêncio era opressor. A mulher que se arrastava para a mansão tinha o olhar aflito. Rafael sentiu o coração disparar, a adrenalina correndo pelas veias. Mãe, o que aconteceu? Ele buscou a mão de Nathan. Nessa fração de segundo, o apoio dele era tudo o que tinha. Clara estava paralisada, os olhos fixos na mulher, como se a realidade estivesse se despedaçando diante dela. Mônica, o que você está fazendo aqui? Sua voz era um misto de raiva e choque. A tensão na sala era palpável, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Eu não sabia que você era a mãe delas. Eu sempre pensei que era por escolha sua. Mônica gaguejou, levando as mãos ao rosto, como se tentasse segurar as palavras. Eu fui enganada. Alberto me disse que era seguro, que não havia riscos. Ele me prometeu que tudo ficaria bem. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. O avô, esse homem distante e enigmático, agora estava no centro de uma tempestade que ameaçava desmantelar tudo. Alberto sabia de tudo. Ele fez experiências com vocês? A voz de Clara tornou-se um grito, e o eco atravessou a sala. A mulher ficou em silêncio, a dor dançando em seus olhos. Ele disse que poderia fazer um tratamento, que poderia garantir saúde para as gêmeas. Mas a voz dela falhou, a culpa estampada em seu rosto. Mas não era verdade. Era tudo uma mentira. O ar ao redor de Rafael parecia pesado. Ele mal podia processar as palavras que ecoavam. A vida que conhecia estava desmoronando, e os segredos revelados eram como facadas no peito. O que mais você sabe? O que mais ele fez? Rafael exigiu, quase gritando. Eu não sabia que ele era seu avô até ontem. Mãe,
Ele me levou para longe, me isolou. Tudo parecia perfeito até que eu percebi que havia algo muito errado. Mônica balançava a cabeça, a voz embargada pelo choro. Quando eu descobri que as gêmeas estavam nascendo, eu tentei voltar e confrontá-lo, mas ele me disse que era melhor deixar tudo para lá. Um silêncio mortífero tomou conta da cena. Rafael olhou para Clara, os olhos dela claros agora, a tristeza misturada com fúria. Ele fez o quê? Ele fez suas gêmeas sofrerem por causa de suas ambições? Oi, e se eu tivesse tomado outra decisão? Se tivesse lutado mais contra ele, nós poderíamos ter evitado isso. Eu não sabia que meu sangue também corria nas veias dele. Mônica exclamou, o desespero estampado na face. Seu sangue? Rafael sentiu um frio na espinha. O que ela queria dizer? Ele olhou rapidamente para Nathan, que estava tão chocado quanto ele, o rosto pálido como uma folha de papel. Mônica, o que você está falando? Então, a verdade que Rafael nunca esperou ouvir atingiu-o como um raio. Eu sou a mãe biológica das gêmeas. Eles são meus filhos também. As palavras dela flutuavam no ar, pesadas e devastadoras. Uma onda de choque percorreu o corpo de Rafael. Tudo estava se transformando, e não havia como voltar atrás. Ele nunca imaginou que toda a história de sua família tinha camadas tão profundas. As gêmeas, seus irmãos, eram também parte da dor de Mônica. O que é? Como é possível? A indignação e a confusão entrelaçaram-se na voz de Rafael. Você é a mãe delas? Sim, e fui enganada pelo meu próprio pai. O desespero de Mônica agora era palpável. Clara balançou a cabeça, parecendo lutar contra a dor. Não pode ser. Isso não pode ser verdade. Mas Rafael começou a ver as partes do quebra-cabeça se encaixando. O legado tortuoso de Alberto agora fazia mais sentido. Era um ciclo de mentiras. E se tudo isso for um plano dele? E se ele tivesse um motivo maior para manter você afastada delas? A ideia causou um frio na espinha de todos. O que mais Alberto havia feito? O que mais seus segredos animalizados guardavam? Rafael sentiu a necessidade premente de agir. Tudo o que eles conheciam estava em jogo. O futuro das gêmeas, a verdade sobre a família, as revelações estavam apenas começando. Ouvindo os pensamentos se agitando em sua mente, Rafael decidiu que não poderia ficar ali parado. Precisamos ir atrás deles, descobrir quem está por trás de tudo isso. Não podemos deixar Alberto controlar esse pedaço de suas vidas. Quando Rafael e Nathan se prepararam para mover-se, um estrondo ecoou da porta, como um aviso sombrio. A sombra de uma figura conhecida se destacava na entrada, e antes que pudessem reagir, a luz ofuscante revelou a silhueta de Alberto. Vocês não deviam ter mexido nesse vespeiro. A voz dele era gelada, e Rafael percebeu a urgência do momento. Agora ou nunca. Ali estavam, prestes a confrontar o homem que carregava a verdade. Alberto ficou parado na entrada. Sua presença era um choque, como um relâmpago em uma noite tranquila. O olhar dele percorria os rostos de Rafael, Nathan e Clara. Cada expressão trazia um misto de raiva e desdém. Vocês não deviam ter mexido nesse vespeiro, ele repetiu, a voz tão fria quanto uma noite de inverno. Rafael sentiu o coração acelerar, um turbilhão de emoções dentro dele. O que você quer? O que mais você escondeu? A urgência na voz dele cortou o silêncio tenso. Alberto deu um passo à frente, e o ar pareceu encher de tensão. Ele estava prestes a falar, mas antes que qualquer som saísse de seus lábios, Mônica fez um movimento brusco, como se acabasse de lembrar de algo crucial. Espere, eu tenho algo que você precisa ver. Ela começou a cavar em sua bolsa, as mãos tremendo. O que mais poderia haver? Rafael olhou para Clara, que estava horrorizada. A palidez de seu rosto contava a história de uma mulher que carregava mais segredos do que podia suportar. Mônica puxou um pedaço de papel amassado. Aqui está! Ela estendeu a folha tremendo, a ansiedade estampada em seu rosto. Que merda é essa? Alberto gritou.
já irracional. Você não tem nada para mostrar. Não ouça ela. Mas era tarde demais. Rafael pegou o papel, abrindo em um movimento rápido. As palavras dançavam diante dele. Era uma carta que não deveria existir. O conteúdo fez tudo ao seu redor desaparecer. Era uma confissão de Alberto, escrita em uma letra que Rafael reconheceria em qualquer lugar. Se você está lendo isso, então eu não estarei mais aqui. Fiz o que fiz para proteger nossa família, dizia um trecho. A cada frase, Rafael sentia o chão se abrindo sob seus pés, desmoronando a impressão que ele tinha do avô. Você fez o quê? Rafael revira a carta, seus olhos escaneando as palavras. Mas o que ele encontrou não era uma defesa, mas a confirmação de suas piores suspeitas. Era um relato de manipulações, experimentações e decisões cruéis. Você prejudicou suas próprias netas para o seu egoísmo. Não, isso não é verdade! Alberto gritou, mas sua voz saiu fraca, como se ele soubesse que o jogo já havia mudado. Eu estava tentando proteger todos vocês. Mônica interrompeu. Proteger? Olhando para as gêmeas e não me dizendo que eram suas? Você nunca se importou com elas. Tudo foi parte do seu plano. O desespero e a raiva em sua voz eram palpáveis. E então, sem aviso, um grito agudo cortou o ar. Rafael virou-se rapidamente. Era uma voz familiar. E a realidade bateu como uma onda avassaladora. Mãe! Era uma das gêmeas. Estavam ali, atônitas na entrada. Clara ficou paralisada, seus olhos se arregalando. E o grito da filha a atingiu como uma flecha. Mãe, por que você nunca nos contou? A turbulência aumentava e a cena parecia surreal. Alberto, com seu semblante endurecido, agora estava frágil sob a pressão que ele mesmo criara. Saiam daqui! Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Ele tentava desviar a atenção, mas Rafael não iria permitir. Rafael se virou para Alberto, a adrenalina o impulsionando. Você vai ter que responder por todas as mentiras. Elas precisam saber quem você realmente é. O ponto de ruptura estava se formando rapidamente. Todo o passado escondido estava vindo à tona, e Rafael podia sentir que nada voltaria a ser como antes. Mas então, uma reviravolta. A gêmea olhou para Mônica, um brilho nos olhos. Você é a nossa mãe? O que isso significa para nós? As palavras foram como um estrondo, e Rafael percebeu que a conexão estava se formando. Alberto estava cada vez mais desesperado. Não, não deixem que isso aconteça. Ele começou a balançar as mãos, como se quisesse apagar a própria realidade. A tensão explodia, e Rafael, olhando para suas irmãs, soube que a verdade não só mudaria seus laços familiares, mas que tudo que eles acreditavam estar construído em amor se revelava em desilusão e dor. O que aconteceria agora que a verdade estava exposta? A única certeza era que nada seria como antes. E assim, enquanto Rafael e os outros se encaravam, um novo fator entrava na mistura. O telefone de Alberto começou a tocar. Ele hesitou, puxou o celular desesperadamente e a expressão de seu rosto mudou drasticamente. Não, não pode ser. Quem é? O que você está escondendo dessa vez? Rafael exigiu, sentindo que tudo estava prestes a desmoronar de novo. A pergunta pairou no ar e Alberto atendeu. A tensão crescia a cada segundo. A resposta ao outro lado da linha teria o poder de rasgar qualquer expectativa. O que mais havia? O que estava escondido nas sombras que ainda não tinham sido iluminadas? E a certeza de que a tempestade não tinha acabado, mas apenas começado. Alberto atendeu ao celular. O olhar dele já não tinha a confiança que antes possuía. Não pode ser, murmurou, quase para si mesmo. O telefone estava quase gritando na sua mão, e a tensão era palpável. Rafael sentiu o coração disparar. Quem é? Rafael exigiu, seu tom determinado desafiando qualquer hesitação. Natan e Clara estavam em silêncio, a incerteza flutuando entre eles. Alberto levou a mão ao ouvido,
sussurrando algo que ninguém podia ouvir, mas seu rosto começou a mudar. A cor desapareceu de suas bochechas, e um pânico surgia em seus olhos. Não, você não pode fazer isso! Sua voz estava trêmula. Só havia uma reação possível. Rafael deu um passo à frente. Sobre o que você está falando? O que está acontecendo, Alberto? Sua raiva começava a se misturar com a urgência da situação. Ele precisava saber. As gêmeas, atordoadas na entrada, estavam silenciosas, ouvindo, confusas. E Rafael notou que agora só havia espaço para uma verdade entraçando os laços que existiam. Alberto batia o pé no chão, claramente agoniado. Você não pode saber o que eu há. E então a linha ficou muda. Alberto virou-se abruptamente. O celular deslizou de suas mãos e caiu no chão. O vidro fez um barulho cortante ao se espatifar. O silêncio era ensurdecedor. Alberto, Clara gritou, a voz cheia de desespero. Mas antes que alguém pudesse reagir, um estrondo vindo de fora pipocou naquele momento. A porta se abriu com força, e uma figura alta e encapuzada apareceu. O ar estava denso, e um medo palpável invadiu todos. Rafael sentiu a adrenalina correr pelas veias. Sua mente disparou. O que é isso? Quem é você? Ele questionou, mas a figura não respondeu. A pessoa avançou quebrando a distância, e tudo parecia um filme de terror, congelando o tempo. Alberto estava paralisado, a expressão misturada entre choque e alívio. Você voltou para finalizar o que começou? Disse a figura, a voz baixa e ameaçadora. Era você? Rafael olhou para Clara, que na verdade agora parecia a fúria de uma leoa, pronta para proteger sua família. O que está acontecendo, mãe? O que este homem quer? A figura retirou o capuz lentamente, revelando um rosto que Rafael jamais esperava ver. Era Sofia, uma antiga amiga de Clara, que desaparecera há anos. Sofia? Clara sussurrou, a incredulidade preenchendo suas palavras. Mas você estava morta. O olhar de Sofia se transforma de frio para amargo. Você realmente achou que poderia escapar das suas traições? Que eu ia ficar calada? Seu olhar fixou-se em Alberto, que agora pela primeira vez parecia verdadeiramente assustado. E o que Alberto fez em resposta foi ainda mais profundo. Ele começou a se afastar, recuando a passos lentos, o rosto pálido. Você não devia estar aqui. Eu fiz o que tinha que ser feito. A revelação foi como uma explosão. O que você fez, Alberto? A voz de Clara saiu como um grito, e as gêmeas começaram a se encolher, o medo tomando conta delas. Para proteger você, para proteger todos nós. Você não sabe do que ele é capaz. Alberto balbuciou, mas a verdade já começava a se desenhar. Rafael percebeu que o passado estava clamando por resposta, e a figura da antiga amiga agora iluminava a sala com uma verdade ameaçadora. Eu não quero mais ouvir suas mentiras, disse Sofia, agora controlando a conversa. O que aconteceu naquela noite, Alberto? Sabemos que você não se importou. Por que você me abandonou? As expressões de todos se transformaram em espantos silenciosos. O quinto elemento do quebra-cabeça quebrara a equação de segredos. Rafael não conseguia entender o que estava acontecendo. Mônica observava em silêncio, a confusão marcando seu rosto. E então, uma bomba caiu. Sofia entregou um velho papel a Clara, suas mãos trêmulas, mais resistentes. Isso é tudo que eu consegui reunir sobre a verdadeira natureza dele. O ar ficou gelado ao perceber que aquelas eram as provas de manipulações que atravessavam gerações. O que está escrito? Rafael se virou para Clara, que literalmente conteve a respiração. Aquele momento poderia mudar tudo novamente. A tensão era brutal, mas a resposta estava sendo construída. E no instante em que Clara começou a ler, uma sirene ecoou ao longe. Mas isso não era tudo. Uma nova reviravolta surgia. Os olhares se cruzaram e a figura de Alberto, que já estava perdida em sua própria teia de mentiras, parecia cavar sua própria cova. Rafael se perguntou o que mais não sabiam. Seria Sofia uma aliada ou a verdadeira inimiga?
E o que estava naquelas páginas que Clara segurava? A sirene crescia, intensificando a atmosfera já elétrica. A tempestade final ainda estava por vir, e não havia como voltar atrás. O que mais o destino tinha guardado sob o véu da ilusão? A tensão estava no ar, como um fio prestes a se romper. Clara segurava o papel amassado, seus olhos fixos em Sofia, que agora estava mais próxima, a expressão determinada. O som da sirene lá fora parecia se intensificar, como se o universo estivesse alertando para algo maior. Rafael não entendia como tudo podia desmoronar em um instante. Sofia respirou fundo, seus lábios se moveram, mas antes que pudesse falar, a porta da mansão foi aberta de uma forma abrupta. Um grupo de pessoas entrou, todas com expressões sérias. Rafael não conseguia identificar quem eram, mas a presença deles trouxe uma nova onda de choque. Eles se moveram rapidamente. Uma mulher à frente, com cabelos desgrenhados e olhos aflitos. Era uma senhora, uma figura conhecida. Mas o que estava fazendo ali? Clara, o que está acontecendo? A senhora exclamou, cercada pela tensão crescente. Ela precisa saber a verdade. Ela apontou para Sofia, a voz tremendo. Rafael olhou para sua mãe, que estava em um duelo de emoções, confusa e irritada. Você de novo, Renata? Alberto disparou, tentando desviar o olhar da situação. O nome reverberou na sala. Renata? Rafael lembrou-se dela, uma amiga antiga de sua mãe. Mas o que ela teria a ver com tudo isso? Eu fiz o que pude para proteger o que restava de nós. Renata respondeu, a voz transbordando de emoção. A expressão dela era desesperada, quase como se carregasse um fardo de culpa que não podia mais suportar. Proteger ou esconder? O que você tem a ver com os segredos de Alberto? A indignação de Clara era palpável, enquanto Rafael os observava, atordoado. O quadro estava se ampliando, revelando conexões que ele nunca havia imaginado. Renata hesitou, antes de olhar diretamente para Clara. Você realmente não sabe? Alberto nunca me disse. Ele sempre me mantinha afastada das verdades que feriam. Mas quando eu descobri sobre as gêmeas, não consegui ficar mais calada. Os olhos de Clara se arregalaram. Sobre as gêmeas? O que você sabe? A pressão na sala aumentava, e o pulso de Rafael batia forte em seu ouvido. Alberto não é apenas o seu pai. Ele tem um histórico de manipulações. Ele não fez apenas experiências nas gêmeas, mas ele alterou meu passado, o nosso. Renata estava prestes a explodir. E o que você não sabe é que... A frase dela foi interrompida por um estrondo. A janela da sala se estilhaçou. Um homem entrou em cena ofegante, segurando um telefone. É tudo uma cilada. Temos que ir agora. Vão atrás de nós. Rafael ficou em choque. O que você está dizendo? O medo predominava como um crescente crescendo que ameaçava engolfá-lo. Ele olhou para sua mãe e para os irmãos. Cada um estava a um passo de um colapso emocional. Alberto estava em pânico, os olhos arregalados. O que você fez, Renata? Ele rugiu, a raiva dele agora como uma tempestade. A verdade precisa ser revelada. Não posso mais viver com essas mentiras. Renata gritou enquanto o homem ofegante se aproximava. Enquanto nos entretínhamos com suas tramas, há algo muito maior que está acontecendo. Alguém está vindo para consertar os erros dele. E pode ser mais devastador do que imaginamos. A sala interior parecia girar. Rafael olhou para suas irmãs, cujos rostos estavam pálidos. Mas o que isso significa? Ele estava começando a entender a profundidade das conexões que estavam se formando diante dele. Isso significa que a família que você conhece não é a única que existe. Renata respondeu, suas palavras pesadas. Você tem mais irmãos, Rafael. O ar ficou leve. Os olhos de Rafael se arregalaram, e sua mente começou a processar a gravidade do que ela estava dizendo. Irmãos! O homem que havia entrado se virou para Rafael. São filhos de Alberto. Ele não é apenas seu avô. Ele tem outros que ele manteve longe de você. O que ele estava revelando parecia absurdo, quase surreal. Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés.
Como isso é possível? Ele olhou para todos os lados, buscando respostas. Precisamos fugir antes que eles apareçam. O homem insistiu, mas Rafael não conseguia focar na urgência do momento. Ele tinha que entender o que realmente estava acontecendo com sua família, com sua vida. A sirene ainda ecoava lá fora, cortando a tensão com um som agudo, mas agora parecia distante. O que mais estava por vir? Agora ele sabia que nada seria igual. Os segredos estavam à vista, e a revelação desses novos irmãos poderia despedaçar tudo. O que mais Alberto havia escondido? Qual era o legado que ele deixava para trás? Enquanto a discussão tomava conta da sala, Rafael soube que essa era a única chance de descobrir a verdade. Com o futuro os encarando de frente, o que seria da família? E quem realmente eram aquelas novas figuras que poderiam mudar tudo o que pensava saber? A realidade estava prestes a desmoronar em uma nova direção, e a tempestade ainda estava longe de acabar. A temperatura na sala subiu, e Rafael mal conseguiu processar tudo o que estava acontecendo. As revelações de Renata, a antiga amiga de Clara, deixaram uma sensação estranha no ar. Ele olhou para sua mãe, esperando que ela dissesse algo, mas Clara parecia distante, como se estivesse adentrando em um abismo de memórias e arrepios. O choque no rosto dela era palpável, e antes que alguém pudesse falar, um novo som interrompeu a cena. Um grito estridente cortou o silêncio, fazendo todos se virarem em direção à janela. Uma luz brilhante piscou do lado de fora, seguida por um hiss. O que estava acontecendo? Rapidamente, a figura encapuzada que ele já havia esquecido se virou para a porta. Precisamos ir agora! Não temos tempo! A voz soava apressada, o medo transparecendo em cada palavra. O grupo estava em estado de alerta, mas a hesitação pairava sobre eles como uma nuvem pesada. Mas e as respostas? O que mais você sabe? Rafael implorou, desesperado para entender o que estava acontecendo. Queria que as peças se encaixassem. Cada nova revelação parecia abrir mais perguntas em vez de respostas. Nesse instante, Alberto, despido de sua autoridade, caiu em si. A verdade que Renata menciona, se ela sair, estará em perigo. Eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto, ele murmurou, seus olhos arregalados, como se em um estado de desespero. Rafael franziu a testa. O que você quer dizer com isso? O que você realmente fez? Mas antes que Alberto pudesse responder, algo se despedaçou contra o vidro. Todos olharam fixamente. A figura encapuzada avançou para a janela, apenas para ser atingida com a força de uma rajada de vento fria. Era um corpo, caindo pesadamente do lado de fora. Rafael se aproximou, o coração disparando, e a visão que encontrou fez suas pernas tremerem. Era uma jovem, os cabelos longos e despenteados, que se debateu por um momento antes de parar, a expressão de dor se espalhando pelo rosto. Rafael sentiu um frio na espinha. Não, não, não! O sussurro escapou de seus lábios. O que estava acontecendo? Ela começou a se arrastar, tentando levantar a cabeça. Quando seus olhos encontraram os dele, uma onda de reconhecimento passou por ele. Rafael, eu te encontrei. A voz dela estava quase irreconhecível, entrecortada pela dor. A verdade está mais próxima do que você imagina. Quem é você? A pergunta escapou antes que ele pudesse segurar a sua ansiedade. Ela sorriu, mas o sorriso não chegava aos olhos. Você não sabe? Sou a... O som de sirene se aproximando interrompeu a revelação. A pressão no ar aumentou. Instantaneamente, as expressões mudaram. Alberto ficou pálido, e Renata deu um passo à frente, seu olhar se fixando na jovem. Você? Como você pode estar aqui? A confusão tomou conta da sala. Esperem! O que está acontecendo? Rafael gritou, sua paciência se esvaindo. As peças do quebra-cabeça pareciam flutuar, mas não se encaixavam. Eu sou a irmã das gêmeas. A jovem conseguiu dizer entrecortada, suas palavras quase causando um colapso. O impacto disso atingiu Rafael com toda a força. O quê? Ele ficou paralisado, sua mente girando. Todo mundo ao redor parecia escurecer. Ele desmantelou nossa família, protegia elas, mas eles... A jovem estava visivelmente fraca,
mas a determinação na sua voz era clara. Alberto tentou me silenciar. E agora ele quer vocês também. Não vão ser seus somente se ele conseguir. Uma onda de choque percorreu a sala. Rafael olhou para Alberto, que agora estava completamente à mercê do medo. A primeira impressão de um avô protetor se desfez em um instante. O que mais você nos escondeu? Os rostos ao seu redor mudaram de expressões de confusão para terror absoluto. René deu um passo atrás, seu corpo tremendo. Clara, perplexa, olhava para a jovem como se estivesse tentando encontrar seu próprio reflexo. O que mais havia neste emaranhado de segredos? Os laços que conheciam agora se desmanchavam como fios soltos. E no meio daquela crise, quando Rafael pensou que tudo estava em ruínas, uma sirene mais próxima soou, e a realidade começou a mudar de forma. Mas ainda assim, uma pergunta pairava no ar. Até onde Alberto tinha chegado e quem realmente era ele? E o que mais estaria à espreita nas sombras que poderiam romper tudo de uma vez? O tempo estava acabando e a verdade emergia com a força de um tsunami. A temperatura na sala subia e Rafael sentia o coração acelerar. A jovem, que se arrastava do lado de fora, havia revelado que era irmã das gêmeas. Ele mal podia acreditar. Um choque elétrico parecia percorrer seu corpo. Irmã? A palavra soava estranha em seus lábios. A pressão no ar era quase insuportável. Sim, a irmã delas. Ela repetiu ofegante. Alberto não só escondeu você, mas me escondeu também. Ele fez de tudo para separar a família. E agora ele está arruinando nossas vidas uma vez mais. A expressão de Clara era um misto de dor e incredulidade. Rafael podia ver a batalha acontecendo dentro dela. Por que você está aqui? O que você sabe sobre o que aconteceu? Clara perguntou, sua voz trêmula, mas decidida. A jovem, que poucos momentos atrás parecia tão fraca, agora estava se levantando aos poucos. O olhar dela se moveu entre Rafael e Alberto, como se estivesse escolhendo suas palavras com cuidado. A verdade é que Alberto nos separou porque temia que fôssemos uma ameaça. Ele tem um segredo que pode destruir tudo, ela disse, a voz firme. Um segredo que envolve você também. Como assim? Rafael sentiu o coração acelerar novamente. Que segredo você está falando? O ambiente estava carregado. Renata, a amiga de Clara, estava bitolada e Alberto parecia cada vez mais ansioso. A verdade é, a jovem começou, mas antes que pudesse terminar a frase, um barulho alto irrompeu na porta da frente. A porta se despedaçou com um golpe violento. Todos se viraram e a cena que se desenrolou parecia surreal. 2 homens armados entraram na mansão, suas expressões severas e decididas. Nós temos o que queremos, um deles gritou, com a voz ressoando como um trovão. O pânico tomou conta do grupo e Rafael sentiu o estômago revirar. Mãe! Gritou uma das gêmeas, enquanto se escondia atrás de Clara. O que está acontecendo? O homem armado olhou diretamente para Alberto. Você sabe por que estamos aqui. Não há mais como escapar. O ambiente estava prestes a explodir e a tensão era palpável. Rafael queria gritar, correr, mas seu corpo estava paralisado. Vocês nem sabem o que estão fazendo. Alberto respondeu, a voz embargada, quase implorando. Não deixem que isso aconteça. Era um momento de pura confusão. Mas então, no meio do caos, a jovem irmã das gêmeas deu um passo à frente. Espere! Nós queremos saber a verdade. O que você fez, Alberto? Sua coragem iluminou a cena, mas Rafael não podia deixar de perceber que algo não estava certo. Silêncio! Um dos homens armados gritou. Isso não é negócio seu. Rafael sentiu o nó na garganta apertar. Ele percebeu que tudo isso estava ligado a Alberto, e a verdade que estava prestes a ser revelada poderia mudar tudo. O passado estava se desenrolando diante dele, e cada resposta parecia se afastar dele. Os olhos da jovem se arregalaram. Se você tentar machucar alguém, você vai se arrepender, ela gritou. Mas então, um choque profundo percorreu a sala. Ela soltou uma frase que fez todos congelarem.
Eu sou a sobrinha de Alberto. O silêncio foi ensurdecedor. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que isso significava? Alberto não era apenas seu avô, mas agora tinha uma relação distante com essa jovem. Como você pode dizer isso? Alberto balbuciou, a expressão de um homem que acaba de perder tudo. Você não pode ser. A jovem não hesitou. As gêmeas são parte da família, e eu também sou. Houve-se um murmúrio de espanto entre os presentes. Rafael estava em estado de choque. Suas emoções borbulhavam. Irmã, sobrinha, o que mais você guardou? Qual é o segredo que você ainda não contou? A pergunta pairou no ar, aumentando a ansiedade. E então, enquanto a tensão atingia seu clímax, uma explosão repentina irrompeu do além e tudo se transformou em um verdadeiro caos. As luzes começaram a piscar. A sirene lá fora tornava-se mais alta e uma verdadeira multidão de policiais cercava a mansão. Fugem! Alguém gritou, mas era tarde demais. As paredes se apertavam ao redor deles, e Rafael percebeu que o segredo de Alberto e a verdade sobre sua família estavam prestes a ser expostos de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. O que mais estava prestes a ser revelado? E, acima de tudo, quem realmente eram eles, neste emaranhado de mentiras? A vida que conhecia estava prestes a desmoronar, e o desfecho estava mais perto do que nunca. Rafael sabia que não havia como voltar atrás agora. A tempestade havia chegado e eles estavam todos no olho dela. Rafael estava congelado, a realidade explodindo à sua frente. A irmã das gêmeas, com sua presença inesperada, lançou uma bomba que estremeceu os alicerces do seu mundo. Ele não conseguia mover-se, seu corpo paralisado pela confusão e pela agitação. Enquanto a pressão aumentava, o som dos gritos e da sirene se misturavam em seu cérebro como uma tempestade. Alberto, agora contra as cordas, parecia uma sombra do homem que fora. O medo estampado em seu rosto deixou claro que ele não tinha mais controle. Vocês não sabem o que estão fazendo. Ele rosnou, mas já não havia testamento em suas palavras. A fragilidade dele era palpável, assim como a determinação crescente de Rafael. Você não vai nos calar mais, Rafael gritou, a adrenalina preenchendo cada célula do seu corpo. Ele se virou para a jovem que ainda lutava para se levantar. Qual o seu nome? A urgência pulsava em sua voz. Caroline, ela respondeu, sua voz rouca, mas firme. Eu sou a irmã mais velha das gêmeas. Eu lutei com tudo o que pude, mas Alberto... As palavras começaram a falhar. Mãe! As gêmeas choraram juntas, aninhando-se em Clara. Rafael sentiu o pânico apertar seu coração. A cena era caótica. Gritos, sirenes e o cheiro de medo pairando no ar. Ele se sentia acuado, mas também determinado a lutar por elas. Vamos, precisamos sair daqui agora, ele exclamou, empurrando Caroline para ajudar, enquanto observava Alberto recuar, cada vez mais cercado pela calamidade que ele mesmo criara. Com os homens armados na sala, cada segundo contava. Renata, ainda de pé, fez um gesto para a porta. Vamos nos esconder na sala dos fundos. É a única saída. Sem hesitação, todos correram em direção à porta. Rafael puxou Caroline atrás de si, enquanto os gritos da multidão de fora pareciam crescer em frequência. Alberto gritou algo que não conseguiu entender, mas não se importava. O foco estava em manter sua família a salvo. Quando chegaram à sala dos fundos, Clara fechou a porta, ofegante. O que faremos agora? Ela olhou para os filhos, a expressão dela misturando-se entre preocupação e esperança. Rafael sentiu o nó na garganta apertar novamente. Precisamos expor a verdade. Não podemos permitir que isso continue. A resolução estava clara entre eles. Cada olhar compartilhado trouxe um novo senso de união. Alberto poderia ter tentado separá-los, mas a verdade os juntava de uma forma que ele nunca imaginou. Depois de alguns minutos, as sirenes começaram a se afastar, e o ar estava denso com as emoções desencontradas. Caroline, agora de pé, olhou para Rafael e seus irmãos. Se Alberto fez isso conosco, talvez haja algo que possamos fazer. Vamos mostrar a todos quem ele realmente é.
Rafael respirou fundo. Sim, se unirmos nossas forças, podemos confrontá-lo e garantir que a verdade venha à tona. Isso nos dará coragem. Ele sentiu a energia crescendo, como uma onda que se formava no oceano. O grupo decidiu que precisava denunciar Alberto. Não poderia continuar vivendo sob as sombras de suas mentiras. O plano era arriscado, mas Rafael sabia que finalmente estavam juntos. E juntos eles eram mais fortes. Em um momento de clareza, ele olhou nos olhos de sua mãe. Vamos lutar por nossas irmãs, por nós. Com a determinação renovada, eles abriram a porta, prontos para enfrentar o que estava por vir. Mas ao sair, encontraram Alberto à frente, tentando se esconder na escuridão. Não vão a lugar algum, ele brandiu. Mas agora Rafael não sentia mais medo. Ele se aproximou, a fúria pulsando em seu coração. Talvez você deva nos ouvir agora, ele disse, a voz firme. A verdade será revelada, não importa o que você faça. Enquanto as luzes da polícia iluminavam o ambiente, a certeza de que não podiam retroceder parecia ter encontrado seu caminho. E assim, enquanto se preparavam para o confronto final, Rafael soube que a luz do dia estava prestes a romper as trevas. Mas a pergunta ainda pairava no ar. Que revelações ainda estavam por vir? O que mais Alberto havia escondido nas trevas de sua história? Essa verdade estava prestes a ser desvelada. Mas como tudo terminaria? E agora, antes de encerrar essa jornada, preciso de sua ajuda, amigo. Você precisa se inscrever imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias incríveis que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer esses contos chegarem a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você acha que vai acontecer? A luta pela verdade vai vencer? E mais, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho e participar dessa aventura. Não espere nem mais um segundo. Venha fazer parte da nossa comunidade.